tão bom quanto eu gostaria de ser. Então, por isso que eu estou todo dia buscando, avançando. E esse é um processo de mudança de mentalidade. A gente estava falando agora há pouco, que tudo passa pela mente. E essa mentalidade, essa mudança de mentalidade, ela fala um pouco das experiências que tem vivido, que tem passado. E esse é um momento de comunhão. Nós fazemos isso para o crescimento, não só do grupo, mas do crescimento também pessoal, individual de cada um, no processo que nós estamos vivendo. Vai nascer filho ou vai nascer filha. Okay? E o pai é responsável por transmitir hereditariamente essa identidade para o seu filho. Perceba, quando aquele jovem que chegou assim para o seu pai, o filho mais novo no caso, pai, tem a parada aí e tal, tentando mudar algumas coisas, quero mudar de vida, quero que você me dá a minha parte, beleza? Tá bom, o pai não restringiu em nada, não, é teu, então tá aqui, é teu, beleza. Passou um tempo, o que ele fez? Pegou a herança que ele já pediu antecipadamente, ó, caiu no mundão, e aí chega uma hora que ele tá lá com vontade de comer aquilo que se alimenta. Era o único trabalho, porque ele gastou tudo com prostituta, no mundão, com cera, que esse filho gastou. A hora que ele voltou, perceba que a herança emocional, espiritual, a herança de filho, de filiação, não se desgastou. Por mais que ele tenha gastado toda a herança financeira, mas ele nunca deixou de ser filho. Se é uma coisa que hoje eu quero que vocês entendam aqui, que vocês já podem ter andado em caminhos tortuosos, mas que Deus é um Pai que te ama e recebe você quando você cai em si, se arrepende e volta para a casa do Pai. E aqui, eu tenho encontrado aqui na CN uma casa espiritual. De verdade, eu encontrei aqui um lugar onde pude ter irmãos, pessoas de animal. Lavagem, exatamente. E aí, ele cai em si, puxa vida, mas eu tenho uma casa, eu tenho um pai. E aqui nós temos uma casa, e aqui nós temos um pai. O Pai, nosso Deus, o Pai Celestial. Então, neste lugar aqui, é um lugar onde nós nos encontramos como irmãos para celebrar o Pai, para termos o amor do Pai como um elo perfeito das nossas relações, né? O amor é o vínculo da perfeição. Tem uma casa, ele tinha casa, ele tinha uma herança, ele tinha um pai, tinha um lar, exatamente. Que não só uma casa, né? Isso, exatamente, porque a casa, essa herança é o lar dele, né? Porque não só a casa física, mas ele também falando essa questão do lar, da construção, desse vínculo afetivo, né? Então, realmente, o Felipe falou certo, porque às vezes a pessoa só tem a casa, mas não tem o lar. É aquilo que o dinheiro pode comprar, né? O dinheiro compra uma casa, mas não compra o lar. O dinheiro pode comprar muitos bens. O meu pai, ele se tornou, o pessoal chamava ele de fanático, porque quando ele casou com a minha mãe era de família evangélica. A família do meu pai não foi no casamento porque ela era evangélica. E eles eram muito católicos. Eles não aceitaram minha mãe. Então eles não foram no casamento do meu pai por causa da minha mãe, que era evangélica, que servia a Deus. E eles achavam isso fora do normal. E muitas vezes meu pai ia com a minha mãe na casa dele, eles tratavam mal, eles não gostavam. E isso aconteceu. Só que o meu pai, quando ele aceitou a Jesus como o único salvador da vida dele, ele queria pregar para os irmãos, pregou para os pais, porque a minha mãe, eles falavam, nossa, mas era Antônio o nome dele. O Antônio chega aqui, ele só fala de Jesus, meu Deus. Aí, só que a gente falava para ele, pai, pegue menos, não fala tanto de Jesus. Ele, filho, eu não quero perder, eu não quero que ninguém da minha família se perca. Esse é o amor, esse é o carinho, esse é um afeto, é que nem os nossos filhos.
Nós temos que pregar, falar de Jesus, que Jesus é o único caminho. É como o Alexandre falou, ensinar. O pródigo, ele vai pensar, nossa, mas Jesus, ele pode, Jesus é tudo. Então, isso a gente tem que fazer mesmo. Pessoal, e todos nós aqui somos filhos. Nem todos nós somos pais, mas nós somos filhos. E como filhos, todos tivemos as nossas experiências. Alguém teve alguma experiência que possa contar, que foi marcante, boa ou ruim, não importa, mas foi a sua experiência que você... Mas isso é uma das motivações, né, que faz muitas vezes as pessoas mudarem, né, essa questão. Eu estava falando também do pai lá, né, eu peguei e deixei aqui também a questão, né, por exemplo, em relação à autoestima, tá? Quando a pessoa tem um pai presente, principalmente uma relação saudável com o pai, isso normalmente lá no filho ou na filha, quando faz, impacta naquela uma autoconfiança, principalmente uma questão de segurança. E quando isso não tem, ou seja, é um pai ausente ou até distante, isso impacta que normalmente a pessoa acaba tendo uma baixa autoestima e uma insegurança crônica mesmo. Isso em relação à autoestima. Em relação a relacionamentos, né, normalmente ela tende a construir mais vínculos estáveis e saudáveis, né, com as pessoas que ela namora. E quando ela não tem, né, nos relacionamentos, normalmente ela tem aquele medo de abandono ou até uma dependência emocional com a pessoa. Então, quando não tem muita dificuldade, né, em dizer não, as coisas que é seu certo, em tudo, né, isso também, né, não é uma coisa muito saudável. A questão da saúde mental da pessoa, né, tem realmente uma maior resiliência emocional. Quando não tem, realmente é o que desenvolve ansiedade, depressão e até vícios, né, que a pessoa possa desenvolver, né. E também na hora que a pessoa for ter filhos, né, paternidade ou maternidade, né, normalmente criança, né, que a mãe mais assim cuida, né, da criança, né. Então esses são os pontos que eu achei importante dizer também sobre essa questão. Legal. Pegando esse gancho aí, Felipe, que você falou, infelizmente, devido ao tipo de criação, tá? É assim, normalmente essa disfunção familiar ou essa ausência do pai... Eu era meio devagar também para fazer as coisas assim. Seu burro, abestado! Aí o pé chegava assim, já era brincadeira, ele tinha normalizado aquilo. Aí um dia ele estava sangrando pela nariz, eu comecei a brincar com ele, falei, ó, coloca o dedo aí e olha para cima que vai parar. Aí ele fez, né? Eu disse, nossa, passou mesmo. E eu vivi nessa situação com ele. Essa questão da validação é importante. Você não precisa da aprovação do outro, você precisa da aprovação do seu Pai Celestial, de Deus. E às vezes a gente tem dificuldade com isso porque a gente tem uma dependência emocional de outra pessoa. Quantas pessoas que são dependentes emocionalmente de outra e não conseguem avançar? Porque parece que... Quando ele decide, né? Não, agora eu vou sair de casa, né, agora eu vou agir. Agora eu sou o bichão. Agora, né, eu vou dar conta do recado. Né, você falando aí, o irmão também falando aqui, eu lembrando, né? Meu pai, algumas vezes, ele também... Eu sou filho de nordestino, gente, lá do Ceará. Com isso, a gente tem muito conflito, mas muito existencial mesmo, principalmente na área das emoções, que é onde está a nossa alma, né? É uma janela, é uma porta que vocês querem aí simbolizar na mente de vocês, né? Que é por isso que desde quando a gente nasce até quando a gente morre, a gente nunca vai deixar de ser tratado. Que seja por qualquer pessoa que se aproxime de nós, ou por um ente querido, ou por alguém, Deus sempre vai conduzir alguém para estar próximo de nós, para a gente estar sempre passando por um processo de tratamento contínuo, até um dia a gente voltar a Deus. Eu quero só acordar amanhã, fazer o meu trabalho, voltar a dormir. Não é isso, exatamente. Essa vida abundante que Jesus fala. É a vida abundante da água que jorra para a vida eterna da mulher samaritana lá do poço. Ou seja, o Deus que... Aí que ele vai procurar aprender uma coisa nova. Aí que ele vai procurar se desenvolver. Quando ele vê que ele está ficando para trás, mas ele já ficou para trás. Aí quando ele perdeu o relacionamento com o filho, aí que ele vai procurar entender, saber, cara, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer para ir lá e ter essa pessoa se afastou de mim? Entende? Então, às vezes a gente vai, só fica correndo atrás do prejuízo. Não.
Gente, se você não pagar pessoas, melhore seu relacionamento com Deus, melhore seu relacionamento com você mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. Leia um livro. Faça uma experiência. Pegue qualquer livro que está ali naquela prateleira ali, ó, na biblioteca. Qualquer um deles. Se você não mudar 1%, eu dou o dinheiro do livro para você. Eita, essa aposta é? 1%. Tem que ler, né? Eu vou dar o livro para você. 1%, né? No mínimo, né? Agora, se você mudar 10%, já está muito bom. Se você não mudar nada, eu pago o livro para você. Depois de você ter lido. Desse livro aí tem um que eu vi que vocês pegaram de cultura de homem. Cultura de Ele mexe com o natural da pessoa. Senão, não sei, sabe? Aí nesse dia, isso aí foi mais, tipo assim, ensinamento que eu tive assim, cara. Porque o momento assim dela, ela teve uma parte lúcida, assim, isso, sempre que eu posso compartilhar isso, compartilho de gratidão, né? E isso foi algo que me marcou. Essa experiência fez mudar a sua perspectiva. Bacana, assim, graça. E ela não era uma pessoa, tipo assim, mas na igreja, mas não era tipo convertida, sabe? E eu acho que ali foi Deus ali falando pra mim, sabe? De certa forma. Nessas palavras, ela mostrou, né, Alexandre, que ela foi sábia nesse momento. Sabe, né? tinha fé, queria o melhor para você, né? Exato. Eu fazia parte do grupo aqui do GC e eu aprendi muito nesse grupo. Eu aprendi com cada um. Aprendi com o Felipe, com o Alexandre, com o Marcão. Nossa, aprendi com todos, com o Nelson. Eu aprendi com todos aqui. E eu fiquei um bom tempo, eu tive que sair da igreja, sair daqui, da CN. Entendeu? Ah, não. Por exemplo, assim, não, estou querendo servir em outra igreja, mas eu gosto do grupo ali, porque é um ambiente diferente, né? Verdade. Então, a gente não vê um problema, a gente não vê um julgamento, né? Acho que essa é a palavra correta, né? E é bom, né? Você tá aí, entendeu? E mesmo Eles começaram a vir só no Jesus. E foi tanta conexão, foi tanto o acolhimento que eles falaram, não, eu não posso sair daqui mais. Largaram lá, também vem. É isso mesmo. Então, é diferente, o jeito aqui, a pegada aqui é diferente. Você também praticava isso, assim, e aí eu não creio mais nisso. E me disse, vamos ir para a igreja, né? Vamos ir. Eu estava esperando como que alguém que me diera como um empurrão. Cheguei ontem aqui, domingo, sentei assim como com ganas de llorar assim. E entrei e começaram a lágrimas assim. E o pastor me disse, ¿qué tem? Você tem uma coisa no olho? Eu não. Tenían como el olho assim, que legal. E eu falei para ele, amanhã eu... evangelizar a pessoa, às vezes tem que ser de passos de tartaruga mesmo, sabe? Porque se você começa já falando, entendeu? Mandando um áudio de 1h30. Exatamente. Vai acontecer o quê? A pessoa vai... Eu bloqueava um retardado desse. Então, assim, você tem que saber. E assim, você vai mostrando, entendeu? Falando Deus, devagarinho, que Deus é muito bom comigo. E a pessoa vai vendo, você vai vendo a tua vida mesmo, como você leva. Tem que e às ser vezes ela moderado, vai né? se- Tem que ser Vai moderado. se aproximando, perguntando, conversando, vai trazendo uma coisa em um dia, outra coisa em outra. Estou falando que seja errado, mas muitas vezes você vai mais afastar do que aproximar a pessoa, entendeu? Então, A forma melhor de você falar de Deus é o seu testemunho do seu dia a dia, do seu trabalho. Eu acho que isso vai realmente te dar o Mais impacto, né? mais impacto. A gente subiu, só que eu não joguei tanto. Só que eu tenho uma blusa por baixo que de Jesus ainda salva. Então toda vez que a gente acabava o jogo, eu sempre tirava a blusa e ficava com isso, eu tirava as fotos. Aí essa semana agora, eu e minha esposa foi numa loja, né, assim, deu alguma coisa, aí chegou um cara, pô, tu joga bola e tal. Eu jogo, tu é o menino que tem a camisa de Jesus ainda salva. Olha como o cara me reconheceu, o cara não sabe o meu nome, amor. O cara não sabe, mas sabia. Cara, Essa parte é eu trouxe bizarra. alguém ficou realizado. Falei, cara, isso aqui foi o meu intuito disso, que as pessoas não me conheçam, mas que vejam Jesus de um certo modo através da... De ontem para cá que você veio sendo preparado.
Aí 26 anos atrás, quando você escutou pela primeira vez, foi plantado na semente. Essa semente um dia tinha que germinar. Agora, 6 anos atrás, deu certo. Por quê? Porque daquilo que eu já tinha pego, 26 anos atrás, 6 anos atrás deu certo porque outra pessoa chegou e alimentou essa disco. Porque agora é para Deus e isso que importa. Ele fala, aquela vez que você chegou e falou aquele monte de besteira para mim, na final me arrastou, porque eu estava errado, e falou que quem tinha mudado a vida era ele. Para mim fez sentido. Ele isolou. Aí os caras ficam meio assim comigo assim, mas não falaram nada, sabe? Mas eles entenderam isso. Ficou bolado comigo. Mas quando Deus tem um propósito, Ele vai mostrar de qualquer jeito também, na pessoa. Eu falei, cara, tem que sair daqui com alguma, pelo menos evangelizando de alguma forma, né? Curiosidade. Eles vivem, eles saem de lá, né? Legal. Deus, vocês vão rir junto. Deus, uma divindade, exato. Não tem essa revelação de Jesus como Deus assim. Mas uma fé, não, sabe, coisa assim, né, nesse sentido. Mas isso aí é mais adoctrinado do que uma espiritualidade, né? Então, uma hora vai mexer com o natural e cada um deles vai começar a ver. Não é comum, já fui em outras religiões, já fui espírita, já fui centro banda, católico, muito jovem fui também numa evangélica, mas ali, naquele dia, com aquele pastor peruano falando em outra língua, Deus toca, assim, tudo comigo. E a partir disso, foi em setembro, a partir daí, eu senti no meu coração que não era mais para ficar naquela empresa, e eu pedi de novo a Deus, me tira daqui, que não me senti tocado, porque, cara, que preciso de obra. Que eu vou exercer minha fé, que eu vou pregar minha obra, que eu conseguir evoluir daí para frente, não tem cabeça. Eu fui batizado, né? Até a Vanessa fez a parte do batismo, eu não entendia nada. Então, assim, essa árvore, não sei se é uma montanha, poderão também mover montanhas, né? A moreira, né? Poderei mover essa mover a mar. E um dos. E o pastor Subiralho é muito Claro, estou nessa caminhada já há 2 anos e meio, quase 3 anos já aqui na Celina. Eu me congregava comecei a assistir na Alcance, aí em novembro do ano 22, se não me engano, eu recebi um convite de Márcio Michele, vim. Nunca mais. Pelos filhos, Senhor, que estão buscando, Senhor, estar mais perto de Ti, Senhor. Ajuda eles, a cada um de nós, Senhor, nesta jornada, nesta caminhada cristã, nesta caminhada de fé. Ó Deus, fortaleça nossos passos,